Olá, gurias e guris, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês todas as vezes em que eu recebia palpites na maternidade. Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Lúcia Santos e antes de eu começar a contar pra vocês, roda a vinheta. Bom, gente, como todo mundo sabe, em toda maternidade, em todo nascimento, sempre existia aquelas pessoas que sempre te levam palpites, sempre te dizem o que fazer. E comigo não foi diferente. Eu já tive vários palpites de pessoas, alguns palpites as pessoas me diziam e realmente aconteciam, realmente eu falava, eu fazia o que as pessoas me diziam. Mas algumas vezes os palpites eles não vêm por mal, eles simplesmente acontecem. E eu vou contar pra vocês, vou compartilhar com vocês os palpites que eu recebia na maternidade com a Luísa. Um dos primeiros que eu recebi durante todo o tempo que eu estive com a Luísa, desde que ela nasceu até hoje, foi em relação à amamentação. Como alguns de vocês sabem, eu contei pra vocês que eu não amamentei a Luísa porque ela não pegou o leite, né? O meu leite ele foi descer só na segunda semana que eu estava em casa, então ela simplesmente não pegou. E o meu leite durante a amamentação ele secou porque eu não conseguia tirar nem com bombinha. Então muito palpite que eu recebi era em relação à amamentação. Que as pessoas me diziam assim, ai, porque você precisa amamentar a Luísa, porque a Luísa precisa receber o seu leite, porque a Luísa precisa receber, porque esse leite é o mais puro que existe, porque esse, porque aquilo, porque aquele outro. E eu recebia muito palpite em relação a isso. E com certeza, gente, eu sabia que o leite, com certeza, era o mais importante para ela crescer saudável, para ela não ter nenhum problema, nem nada, né? Porque a gente sabe que o leite materno realmente é o leite principal que a gente precisa dar para ela. Existem algumas mães que dão complementos para os filhos, mas é quando o filho tem uma demanda muito grande de amamentação e a mãe não consegue dar conta de amamentar. Então a criança ela vive com um complemento. Mas a Luísa, como ela não pegou, ela ficou, digamos assim, um mês com leite, eu amamentei ela durante um mês, ela não pegou mais, simplesmente eu não consegui mais dar leite para ela. Então simplesmente eu tive que dar o NAN, que é aquela latinha de leite em pó, que a gente coloca o leitinho ali, esquenta uma aguinha, chacoalha e dá pra ela. Ela ficou o tempo todo assim, ela depois daquele mês ela não teve mais uma outra experiência como leite materno. E eu recebia muito palpite em relação ao leite materno. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que aquele outro? Muitas vezes eu me sentia incomodada, porque eu como mãe, querendo amamentar, não conseguindo amamentar, e as pessoas me dizendo assim, nossa, mas tu não tá conseguindo dar leite. Meu Deus, eu não acredito que tu não tá conseguindo leite. Era como se fosse algo assim sobrenatural que as pessoas enxergassem eu dando uma mamadeira pra Luísa e as pessoas dissessem, meu Deus, mas ela não tá amamentando, mas é preciso porque ela tem que amamentar. As pessoas me diziam que eu já sabia. Então isso foi um dos palpites que eu mais recebi e que eu mais me importei tipo assim, por ser importante amamentar. Eu ficava assim, eu sei, porque isso me magoava muito. Mas hoje em dia eu nem dou bola mais, tipo, falou, não falou, não falou, entende? Mas isso durante a maternidade, durante o tempo que ela for crescendo ou ele for crescendo, tu vai ver que não dá muita diferença. Que tipo assim, o palpite hoje em dia entra aqui e sai aqui. Mas como eu era mãe de primeira viagem, era o início de tudo, a gente se sente meio culpada por não poder oferecer o leite, blá blá blá. Mas isso muda depois, tá? Não te preocupa. Um palpite que eu escutava muito também era em relação ao bico. O primeiro dia, na maternidade mesmo, eu não tinha comprado bico pra ela ainda. Eu tinha ganhado bicos pra ela, mas eu não tinha comprado. E eu não fiz muita questão de mostrar e nem de oferecer o bico pra ela. Porque na verdade eu queria ver se ela realmente não iria pegar o bico, porque algumas crianças choram pedindo pelo bico. E a Luísa foi completamente diferente. A Luísa não pegou o bico. E muita gente me dizia que, nossa, mas tem que dar o bico pra ela, porque o bico vai acalmar, porque o bico não vai fazer ela chorar, porque o bico vai ser a tua salvação, porque quando ela estiver chorando muito, tu estiver enlouquecendo de tanto que ela chora, tu vai colocar o bico, ela simplesmente vai acalmar. E é isso que vai acontecer. E realmente não, gente, não foi isso que aconteceu, porque a Luísa, ela não pegou o bico, literalmente. Eu dava o bico pra ela, ela empurrava pra fora, ela não pegou. Então simplesmente o bico eu deixei de lado. O que ela se apegou bastante foi no bico da mamadeira. Que por mais que a gente dê regradinho, né, tente dar regrado leite pra ela fica com o bico da mamadeira afindado na boca.
Então simplesmente ela não pegou o bico, mas a mamadeira ela fica bastante. Mas isso não significa que os dentes dela entortaram, porque muita gente falou: ai, porque com o bico os dentes vão entortar, porque com o bico os dentes não vão ficar no lugar, porque com o bico ela vai se acostumar, porque é isso, porque é aquilo. E realmente, ela não se acostumou com o bico e os dentes dela, graças a Deus, são bem retinhos. Outra coisa que eu escutava muito na maternidade: ai, porque tu tem que passar a pomada sempre, porque tu tem que botar a fralda certa, porque tu tem que comprar uma fralda boa. Ai, não compra essas baratas, porque não vale a pena. Gente, eu escutava muito isso. A gente sempre usou com a Luísa a fralda da Huggies. No começo era Pampers. Só que daí a Pampers, a gente colocava Pampers e ela assava muito rápido. Então a gente resolveu colocar a da Huggies. E depois de um tempo que a gente viu que realmente funcionava, a gente continuou colocando. Quando ela faz xixi, a gente limpa ela. E eu vou dizer assim pra vocês, é muito difícil uma época em que ela se assa. A gente coloca a pomada assim quando ela faz um cocô, assim, que é mais forte. Mas antes a gente, tipo, trocava a fralda dela, passava o lenço umedecido, a gente não precisava nem colocar pomada, porque ela não se assava. E com a fralda da Pampers, ela se assava até com a pomada. Então a gente trocou. E a gente se acostumou que, é claro, não é toda vez que a gente troca a fralda dela que a gente não coloca a pomada, óbvio que a gente coloca. Mas sim, a gente se acostumou a usar muito menos a pomada. E as pessoas diziam: não, porque tu tem que colocar a aba pra dentro, porque tem que colocar a aba pra fora. Cada pessoa que vive a maternidade, ela vive de uma maneira diferente. Eu posso viver uma coisa com a Luísa em que vocês podem não viver uma coisa isso com seus filhos. Então é uma coisa diferente, é uma visão diferente que vocês. E a gente recebe muito palpite em relação à fralda, em relação a lenço, em relação a isso, em relação àquilo. O lenço que pra vocês dá certo, pra mim não dá. Por exemplo, a Luísa ganhou um lenço da Natura, gente. Um lenço que é pra ser maravilhoso. Eu botei o lenço nela, ela se assou completamente. Hoje eu vou na farmácia e compro um lenço de R$ 7,99, R$ 8,99. É perfeito pra ela. Então, o lenço que tu usa com o teu filho pode não dar certo pra mim. O lenço que eu uso com a minha filha pode dar certo. Então, são várias coisas que a gente tem que estudar, que a gente tem que ver. E muitas vezes eu me pegava, tipo, mas ela deu o palpite, mas ela já tem filho, ela sabe o que ela tá falando. Não, gente, pro teu filho pode dar certo, tanto que pra minha pode não dar e pro teu pode dar, entende? Então são coisas assim que se tu acha que vai ser de utilidade tu pegar aquele palpite que tu recebeu, então usa, né? Quem sabe dá certo. Eu até comentei no vídeo anterior que é em relação ao chocolate, a bolachinha, essas coisas assim. Eu dizia muito que ela não ia comer antes dos 2 anos. E ela come antes dos 2 anos. Então, assim, são coisas que a gente não tem coisas que a gente tem o controle, tem coisas que a gente não tem o controle. Em questão, assim, de mamadeira, de bolacha, essas coisas assim, eu dizia não, porque ela não vai comer antes de tal idade. E simplesmente ela comia, sabe? Ela fazia as coisas. Muita coisa, assim, que eu escutava também era em relação, assim, à roupa dela, assim, ai, porque tu não vai querer ficar toda hora cuidando, porque se ela tá com uma blusinha mais velhinha, se ela tá com uma calça mais velhinha, tu vai querer, tipo, deixar ela solta e tudo mais, sabe? Ai, porque tu não pode ficar toda vida usando uma roupa limpa pra ela ficar, sabe? Era coisa, assim, que não tinha muito nexo, entende? Tipo assim, cada maternidade é diferente, cada mãe é diferente, cada mãe trata seu filho de forma diferente. Hoje em dia, eu tenho que cuidar com o cabelinho dela. Hoje eu não gosto de deixar ela assim, muito tiradinha. Eu gosto de estar sempre com ela bem arrumadinha, sabe? Então são coisas assim que tu recebe palpites, que muitos palpites eles são pro teu, assim, te ajudam, sabe? Mas tem alguns que não, tem alguns que tipo assim, tá, tudo bem, Tem alguns palpites assim que tu escuta e tu diz, meu Deus do céu. A questão de luva quando ela nasceu, gente do céu, que eu escutei, não, porque tu tem que colocar a luva assim, porque daí a luva tem que ficar assim. A água da banheira, quando tu for dar banho, tem que ver a temperatura da água, porque tu não pode dar muito forte, tu não pode dar muito quente. Não, porque o mijãozinho tu tem que colocar embaixo da calça, porque isso e aquilo, tu tem que colocar 3, 4 meias, tem que colocar uma luva quando ela for sair. Era muita coisa. Então, o que eu digo assim, a gente recebe muito palpite na maternidade. Se você está grávida, se prepare, porque você recebe muito palpite. Mas não significa que os palpites não venham de pessoas que querem tentar te ajudar. Não significa que não venham de pessoas que querem o teu bem.
e não significa que tu não vai usar os palpites que tu recebe. Fica a dica, tá? Porque alguns palpites eu recebi e eu achava que não, e eu acabei utilizando eles. As pessoas têm experiências diferentes na maternidade, então significa, que nem eu falei no começo do vídeo, significa que o que dá certo pra mim pode não dar certo pra você, o que dá certo pra você pode não dar certo pra mim. Então fica a dica, beleza? Coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês foram as pessoas que deram palpite ou vocês foram as pessoas que escutaram o palpite, porque eu fui a pessoa que escutei o palpite. Hoje em dia eu dou palpite? Não, eu não dou. Porque cada mãe é diferente, cada maternidade é diferente, cada filho é diferente. Então, acredito que seja isso, gente. Eu escutava esses palpites, escutei milhares de vezes os meus palpites, porque as pessoas viam que eu não ficava muito contente. Eu fazia uma cara tipo, beleza. Então eu acho que elas não prolongaram muito, porque teve algumas pessoas que nem os mais velhos, assim, que viam que eu não ficava com cara muito amigável ali, muito legal, e não falavam mais nada. Então eu acredito que os palpites que eu recebi eram em relação a isso, né? O que eu mais recebi foi a questão da amamentação do leite. Mas isso é uma coisa natural, não adianta. Então é isso, gente. Acredito que sejam esses palpites que eu tenha recebido. Coloca aqui embaixo nos comentários os palpites que vocês já escutaram, palpites absurdos que vocês já escutaram, porque como eu não escutei nenhum absurdo, assim, não vou compartilhar com vocês, mas eu quero saber de vocês. Vocês já escutaram algum palpite que deixaram vocês assim, meu Deus, não acredito que ela ou ele disse isso? Então deixa aqui nos comentários, deixem muito like no vídeo, se inscrevam no canal aqui embaixo, ativem o sininho de notificação, porque tá tendo vídeo toda sexta e todo sábado, e me sigam lá no Instagram, tá? Que é muito importante vocês me seguirem. E no TikTok também, eu vou colocar aqui porque eu tenho uma conta no TikTok também, pra vocês verem as minhas dublagens, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo pra todo mundo, obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!